Olá a todos! Hoje iremos começar a nossa aula sobre dietoterapia do trato gastrointestinal, especificamente sobre esôfago. Vamos falar sobre cada doença de cada órgão, de cada sistema, para vocês entenderem quais são os cuidados dietoterápicos, porque determinadas dietas vão com determinadas características em relação à doença, mas às vezes também em relação a outras questões, doenças que o paciente tem. E antes da gente falar sobre a doença, a gente sempre vai lembrar um pouquinho do papel daquele órgão. Como ele funciona? Quais enzimas ele libera? Qual o papel dele no processo de digestão, absorção, metabolização, na excreção? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos lá, começando sobre esôfago. Então, o esôfago é um tubo muscular com cerca de 20 a 25 centímetros de extensão, cuja função principal é o transportar alimentos líquidos e sólidos da boca para o estômago. O órgão possui 3 zonas funcionais distintas. A primeira zona, o esfíncter esofágico superior. A segunda zona, o corpo do esôfago. E a terceira zona, o esfíncter esofágico inferior. E esse esôfago é composto de mucosa, de tecido. Então, ele vai ter nessa mucosa, ou na submucosa dessa região, desse órgão, glândulas que vão liberar alguns componentes. O primeiro deles, mucina, que tem a função de lubrificar o epitélio, ou seja, o tecido, esse lúmen, e facilitar a passagem dos alimentos, porque o esôfago, a função dele somente é contrair, para empurrar esse alimento até o estômago. Então, a mucina ajuda nesse processo de passagem, mas não podemos esquecer que é importante a mastigação. Então, a mastigação ela é extremamente importante para também lubrificar esse alimento, intensificar e facilitar essa passagem. O segundo componente liberado é o bicarbonato de sódio, que vai ter a função de neutralizar o pH, principalmente quando vem conteúdo ácido. O fator de crescimento epidérmico também vai ajudar nesse controle do pH, mas também ele vai promover a proliferação e diferenciação celular, ou seja, a formação de novas células, e recuperação de tecido danificado, seja pelo conteúdo ácido que retorna, ou seja, pelo consumo de alimentos extremamente quentes e frios que afetam a nossa mucosa. E por último, as prostaglandinas E2, que também vão proteger essa mucosa. É como se fosse um componente inflamatório. Então, a gente vai ter esses componentes de proteção do esôfago. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Principalmente se o paciente tiver um refluxo. Então, isso vai afetar bastante esse paciente. Então, eu preciso ter esse cuidado. Uma outra questão, quando a gente fala do esôfago, é que esse esôfago passa por trás da traqueia. Então, se a gente for ver na imagem, a gente tem o esôfago e tem a traqueia. O que acontece é que... Por que eu estou mostrando essa imagem? Porque tem sintomas que atingem essa região torácica. O paciente sente dor em decorrência do refluxo. Então, por que o paciente sente dor? Principalmente porque às vezes a pessoa vai entender que essa dor, vai achar que essa dor torácica é problema cardíaco. Muitas vezes não é, é um problema simplesmente na região digestiva, que é o esôfago. Então, o que é o refluxo esofágico, ou o refluxo gastroesofágico, que a gente chama de DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, o refluxo, ele acontece em decorrência do relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. Esse relaxamento ele pode ser
transitório ou pode ser prolongado. Porque vai ter casos que esse esfíncter não vai se fechar. Então, o paciente vai precisar, por exemplo, passar uma cirurgia, como uma hérnia de hiato, que impede que ocorra esse fechamento correto. Esse relaxamento provoca o retorno do conteúdo gástrico. O retorno desse conteúdo gástrico, ele pode ficar somente no esôfago, pode ir para os pulmões e pode ir para a cavidade bucal. E o tempo que a duração, ou seja, o tempo ou a duração que esse paciente vem apresentando sintomas de refluxo, a gente vai dizer que ele é crônico, mas ele pode também ser agudo. Então, quando eu começo a atingir essas regiões com frequência, causando danos, significa que esse paciente tem esse problema há muito tempo, e pode ser que o paciente não cuida da forma correta, o paciente não tem acompanhamento médico, tudo isso influencia. E esse retorno também do conteúdo gástrico, ele pode desencadear uma inflamação da mucosa esofágica, que pode ter diferentes causas e que a gente chama de esofagite, que é a inflamação dessa mucosa. Essa inflamação pode ser revertida? Pode, sem problema nenhum. Mas a gente precisa seguir a orientação médica e nutricional, principalmente. E como é que a gente vai certificar que esse paciente está com refluxo? Através da endoscopia que o médico solicita. Então, a endoscopia, ela pode ver a presença de anomalias, ou seja, pode ver lá uma alteração celular com uma característica de câncer, pode ter a presença de feridas ou não, e tudo isso pode estar relacionado com diversos sintomas ou com um ou dois sintomas. Então, o exame é que vai certificar que esse paciente tem refluxo e a gente praticamente corrobora com isso os sintomas. E a doença do refluxo, quando ela tem uma erosão, quando ela tem uma ferida, ela afeta mais homens do que mulheres. Já quando não tem feridas, ela afeta mais mulheres do que homens. Isso é uma estatística. Então, as causas podem ser agudas, e quando é aguda, vai ser causada por substâncias irritantes que foram ingeridas, por exemplo, álcool. Também pode ser desencadeada principalmente bebidas destiladas, como vodka, uísque, cachaça. Ou pode também ser desencadeada por substâncias químicas, ou seja, pessoas que são alcoólatras, às vezes, consomem produtos químicos por causa da dependência. Então, isso pode desencadear um refluxo agudo. Tratado, melhora a mucosa, tudo bem. Pode também ser causado por sonda, que é a forma de administração da dieta interal, que é uma dieta já pronta, uma fórmula já pronta, e a gente faz a partir do gotejamento para esse paciente, e também pode ser causada por infecção viral. Então, a aguda, ela aconteceu de forma recente, imediata. É diferente da crônica. A causa crônica, ela já vem a longo tempo, repercutindo na saúde desse paciente. E, às vezes, o paciente já fez tratamento, já cuidou, mas ainda assim, ela persiste. O que acontece com a crônica é que também eu vou ter uma diversidade de causas, diferente da aguda. Então, pode ser por causas biliares e pancreáticas, opressão intraabdominal, ou seja, problemas de fígado, por exemplo, cirrose. Pode ser também um câncer de pâncreas, uma pancreatite, que pode afetar também essa pressão no estômago. A pressão intraabdominal pode ser causada pela ascite, que é o acúmulo de água na região abdominal em decorrência de uma cirrose.
ou por meteorismo, que é o aumento de gases intestinais, que altera também o peristaltismo, e isso afeta esse esfíncter que não suporta se abre. Gravidez, então a gestante, à medida que o útero vai aumentando para permitir o crescimento da criança, ocorre também um aumento da pressão desse estômago, e aí o esfíncter também se abre. Procedimentos cirúrgicos, seja na região cárdia do estômago, ou por causa de doenças ulcerosas nessa região. Redução da pressão no esfíncter esofágico, que pode também ser ocasionado por esses fatores, mas também por alimentos inadequados consumidos. Vômitos recorrentes, hérnia hiatal, que a gente vai falar um pouquinho da hérnia, para entender o porquê ela interfere no refluxo. Retardo no esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento demora para ser digerido, e a gente tem relação com alguns alimentos que também vão comprometer isso. E lesão esofagiana associada a secreções digestivas, ou seja, que a gente chamou de esofagite. Então, as feridas que vão sendo causadas vão desencadeando esse processo. Então, essas causas crônicas vão desencadear úlceras esofagianas, hemorragia, que é sangramento desse esôfago, que é sangramento do trato superior, mas tem um outro nome técnico, esofagite, que é inflamação, estenose esofagiana, que é o estreitamento desse esôfago, e quando eu tenho o estreitamento desse esôfago, eu vou desencadear o quê? Uma disfagia, o paciente vai ter dificuldade de deglutir o alimento. Então, isso compromete praticamente as características desse esôfago, dessa deglutição. Então, eu preciso modificar a característica da dieta desse paciente. Esôfago de Barré, que é uma alteração do revestimento da mucosa. Eu tenho uma alteração, modificação desse tecido. E isso, a depender, pode ser preocupante, porque pode desencadear um câncer. E também, esse fator também pode levar ao desenvolvimento de um câncer, que é um percentual menor. Então, quais são os sintomas que o indivíduo apresenta quando tem refluxo? Os sintomas podem afetar a cavidade oral, com desgaste do esmalte dentário, halitose, que é mau hálito, aftas, vômito e náuseas. Pode afetar também a região otorrinolaringológicas, que é praticamente garganta, face. Então, pode causar rouquidão, pigarro, que muitas vezes as pessoas não relacionam com refluxo, acha que está perdendo a voz, que é mudança de tempo, e na verdade é só um refluxo. Clareamento, né, da garganta, laringite, que é a inflamação da laringe, sinusite crônica e otalgia, que é dor de ouvido. Então, ela já sai praticamente afetando todas essas partes superior do nosso corpo. A região pulmonar vai ser afetada com o desenvolvimento de asma, tosse crônica, hemoptise, que é a eliminação de sangue do trato respiratório inferior através da tosse, bronquiectasias, que é uma doença que promove a dilatação e destruição dos brônquios, e pneumonias de repetição. Então, o refluxo ele acaba também sendo preocupante quando a gente fala de idoso. Porque o paciente idoso, ele pode ter uma disfagia, que é a dificuldade de deglutir, e junto com essa disfagia, imagine ele ter refluxo, ficar a todo momento regurgitando o alimento e broncoaspirando esse alimento com ácido clorídrico. Então, eu preciso ter um olhar e um cuidado diferenciado
para cada tipo de paciente, principalmente de acordo com o ciclo da vida. E quais são os sintomas esofágicos? Dor torácica, retroexternal sem evidência de enfermidade coronariana. Ou seja, eu não mostrei a imagem lá que o esôfago passa por trás da traqueia, então a gente tem aqui o externo. Então o paciente sente dor nessa região e acha que às vezes problema cardíaco na verdade não é. Também o paciente pode apresentar globos histéricos, que é aquele bolo, aquela massa na garganta que nunca some. Disfagia, azia, que a gente chama de pirose, e regurgitação. Esses são os sintomas que o paciente apresenta. E quais são os tratamentos medicamentosos? O tratamento medicamentoso utilizado pelo médico pode ser um antiácido, com amulete de magnésio. Pode também se utilizar bloqueadores dos receptores de H2 da histamina, porque a histamina, ela acaba sendo um estimulante imunológico, ou seja, ela percebe que existe inflamação, então é como se ela intensificasse esse processo, essa irritação, e recrutasse células imunológicas para promover a eliminação do corpo estranho. E inibidores de bomba de prótons ou bomba protônica, que a gente conhece como os omeprazóis da vida. E o que acontece? Com relação ao omeprazol, a gente precisa ter somente um cuidado. É que o omeprazol, os médicos utilizam, mas já tem estudo mostrando que ele não pode ser utilizado por longo tempo. E também, o omeprazol, ele diminui o pH. Tudo bem, ele ajuda nesse processo. Mas também ele traz efeitos adversos, principalmente na questão nutricional. Que eu vou deixar para falar mais em relação ao estômago. Mas, às vezes, o paciente não vai deixar de tomar omeprazol porque ele usa muito medicamento. Então, para proteger essa mucosa estomacal, o médico vai dar omeprazol. Claro que na nutrição a gente também vai ter outros componentes que a gente pode utilizar como substituto do omeprazol. Mas os médicos não gostam. E tá tudo bem. Cada um com a sua conduta e com o que acredita. Mas o omeprazol, ele tem essa função, ele ajuda, mas ele precisa somente ser usado por um tempo. Porque não adianta tomar omeprazol o resto da vida, também não cuidar da minha alimentação. Então, a alimentação, ela tem um papel fundamental, extremamente importante para o controle do refluxo e qualquer outra doença. Cabe ao paciente querer fazer. E a gente precisa respeitar o livre-arbítrio quando ele não quer cuidar da alimentação, quando ele não quer cuidar da saúde. Quando a alimentação, o medicamento não está trazendo melhora, em último caso, o médico pode sugerir e fazer um tratamento cirúrgico, mas vai ser em extremamente últimos e raros casos, para tentar fechar esse esfíncter. Então, qual é o objetivo da dietoterapia nesse processo? Corrigir hábitos posturais. Então, se o paciente come sentado, come ereto, se o paciente usa roupas apertadas na região do estômago, a gente precisa também fazer com que ele faça essas mudanças, até mesmo com a mastigação também. Diminuir fatores que promovem o refluxo, e muitas vezes pode ser uma roupa apertada, pode ser também alguns alimentos. A mastigação rápida também influencia. Então, perguntar ao paciente se ele mastiga rápido demais. Se ele mastiga, ele precisa mastigar um pouco mais lento, mais devagar. Triturar bem esse alimento para também facilitar a digestão. Diminuir o trabalho digestório, ou seja, diminuir o volume dos alimentos e aumentar o fracionamento. Ou seja, esse paciente vai comer de 2 em 2 horas. Então, vou dar pequenas porções para esse paciente.
quando eu dou pequenas porções, eu facilito também a digestão. Porque quando eu coloco muito alimento, às vezes o paciente já está saciado, a quantidade de alimento está grande. Então, isso também interfere no processo digestivo. Diminui a ingestão de líquidos, principalmente nos horários das refeições, né? E não é somente todos os líquidos, mas também evitar o consumo de alimentos gasosos, bebidas gasosas, como refrigerantes, água com gás, porque eles aumentam a pressão desse esfíncter, ele não suporta e aí se abre. Promover ou recuperar o estado nutricional desse paciente, porque às vezes o paciente que tem refluxo, ele pode cursar com a desnutrição. Então, preciso ter esse cuidado. E também recuperar a mucosa, promover a manutenção da doença. E também a gente vai precisar, como objetivo, orientar esse paciente a evitar o fumo e o álcool. Se isso for impossível, pelo menos orienta o paciente na redução desses componentes que afetam o trato digestório. Isso interfere e afeta o refluxo. Além disso, a gente vai evitar alimentos que diminuem a pressão do esfíncter, como alimentos gordurosos, que além de diminuir a pressão desse esfíncter, ele também retarda o esvaziamento gástrico. Evitar chocolates, cafés, alimentos apimentados, alimentos industrializados, porque são alimentos que são irritantes da mucosa gástrica e interferem no esfíncter e ele não suporta, se abre. Aí também tem alguns chás digestivos e frutas cítricas. Esses componentes eu vou dar ao meu paciente de acordo com a tolerância dele. Isso vai estar relacionado com a gastrite principalmente. Eu vou falar aqui, mas quando a gente for falar de estômago, eu vou repetir essa questão. Então, alguns chás digestivos, eu posso dar para o meu paciente, mas eu preciso pedir para o meu paciente observar como vai ser a tolerância dele. Por exemplo, um chá de hortelã, um chá de gengibre, que são digestivos. Eu vou dar esse chá junto com a refeição. Ou melhor, como o paciente precisa evitar consumir líquidos, né? Eu posso dar esse paciente, fazer esse paciente alimentar e uma hora depois dar um chá digestivo para esse paciente. E ele observando como é que ele se sentiu. Porque quando a gente coloca vários alimentos junto com alguma coisa ácida, o que é ácido não vai fazer tanta interferência assim. Eu preciso observar. E quando a gente fala de chás aqui, a gente está falando principalmente de chás que podem ser irritantes da mucosa, apesar de serem, por exemplo, digestivos. Mas um chá de erva doce, de camomila, são chás calmantes. Então, são chás que ajudam a mucosa. Já as frutas cítricas, eu também vou dar ao meu paciente de acordo com a tolerância dele. Porque as frutas cítricas também ela vai ter um papel, principalmente quando a gente fala de gastrite. Então, eu não vou dar fruta cítrica sozinha. E se eu der, eu peço para o meu paciente observar. Como é que você se sentiu? Como você se observou? Né? Então, como corre o risco de eu ter, a depender uma azia, uma digestão, eu vou ter que ter esse cuidado. Se eu olhar para o meu paciente e pedir para ele observar. Então, eu posso colocar essa fruta cítrica junto com outra fruta não cítrica. Posso colocar junto com uma refeição e não ter problema nenhum. O paciente tolerar. Se ele não tolerar, se ele sentir qualquer coisa, essa fruta não me caiu bem. Então, tira essa fruta da alimentação. Quando ele estiver melhor, não estiver mais apresentando, por exemplo, nenhum sintoma, introduz a fruta de novo e observa. Então, a gente faz isso na nutrição. Esse é o papel da nutrição. Então, a gente vai ter na dietoterapia também as características, algumas características da dieta.
e alguns cuidados dieterápicos. Então, o valor energético total vai ser adequado à necessidade do paciente. Quando houver um refluxo de causa aguda, ou que estiver agudo, eu vou iniciar com a dieta líquida, eu vou ir para uma dieta pastosa, depois para uma dieta branda, e assim eu vou progredindo na consistência dessa dieta. Vou oferecer dieta hipolipídica, com menos de 20% do valor energético total. Porque a gordura, ela faz o quê? Retarda o esvaziamento e aumenta a pressão do esfíncter, fazendo com que ele diminua a pressão e mantenha-se fechado. Também vou observar a temperatura, não pode ser temperaturas extremas. Alimento quente demais, alimento frio demais. Eu tenho que reduzir o volume e aumentar o fracionamento. Elevar a cabeceira da cama, então deitar praticamente, a depender desse refluxo, num ângulo de 45 graus, né, inclinado essa região do tronco. E também o paciente vai precisar se alimentar no máximo 2 horas antes de dormir. Por que 2 horas antes de dormir? Porque 2 horas é quando eu tenho praticamente a digestão feita totalmente, se ele comeu só carboidrato, que dependendo da digestão é muito mais rápida. Mas se ele comeu proteína, a digestão vai demorar um pouquinho mais. Mas ainda assim eu já fiz metade da digestão, então eu já consegui reduzir o conteúdo gástrico. Evitar alimentos irritantes dessa mucosa, que a gente já falou. E aí a gente tem, por exemplo, as xantinas, que a gente não falou. O excesso de açúcar, bebidas gasosas, frituras. Fibras modificadas, então, preferir fibras cozidas. Alimentos que contêm fibras cozidas, em vez de cruas. Né? Porque a crua também precisa de bastante mastigação, se o paciente não mastiga direito, isso vai interferir na digestão. O cuidado na questão do tipo de fibra também que eu vou colocar, porque tem fibra que retarda o peristaltismo, então ela vai retardar o esvaziamento gástrico, e também isso vai alterar, vai aumentar a pressão do esfíncter, ele vai se abrir. As vitaminas minerais vão ser adequadas para cada paciente, né? Sendo que se o paciente quer apresentar, por exemplo, uma hemorragia, eu já tenho que ter um cuidado na questão de minerais e de vitaminas que são importantes nesse processo. Então, por exemplo, eu posso precisar de uma maior quantidade de ferro, posso precisar de uma maior quantidade de vitamina A, vitamina B12, que são vitaminas importantes para o tecido, formação de tecido. E os líquidos vai ser, eu posso colocar 1 ml para cada quilocaloria, ou a recomendação de acordo com a faixa etária, que geralmente adultos vai ser 35 ml por quilo. E quando a gente fala de modificação, a gente fala de cozimento. Então, eu vou utilizar alimentos de preferência tamanhos menores, cozidos em água, né? Principalmente o método de cocção usado, calor úmido, principalmente quando a gente vai falar de carnes, porque a purina ela precisa estar reduzida, porque ela acaba estimulando o suco gástrico ou a liberação desse suco gástrico, que acaba sendo irritante da mucosa, e a depender vai desencadear também um refluxo. Então, preciso ter esse cuidado, principalmente com o método de cocção. Então, o refluxo tem suas causas, eu preciso ter esses cuidados alimentares. E aí, a gente também, além do refluxo, a gente também vai ter outras doenças. A hérnia hiatal, que eu falei para vocês, que a hérnia, ela pode impedir o fechamento do esfíncter. E aí, nesse caso, o paciente precisa fazer uma cirurgia para fazer essa correção e promover o fechamento desse esfíncter. Então, a hérnia hiatal é uma fragilidade do diafragma, que pode ser congênita
ou adquirida. Congênita significa que é uma questão que ele nasceu com isso. Ou adquirida com o tempo. Então, permite que parte do estômago force o diafragma e invada o hiato esofagiano, causando refluxo gástrico, provocando, consequentemente, esofagite. Então, aqui na imagem, a gente tem o estômago. Então, o estômago está abaixo do diafragma. E o esfíncter, teoricamente, está nessa região do diafragma. Então, a gente pode ter uma hernia hiatal, onde parte desse estômago passa, ou seja, ele sobe no meio, como a gente vê aqui. Então, fica acima, então esse esfíncter nunca vai se fechar. Ou ele cria uma proeminência na lateral, também impedindo que esse esfíncter se feche. Então, isso também pode desencadear um refluxo. E a depender do tratamento, o médico vai fazer uma cirurgia para melhorar esse processo. Também vamos ter outras doenças que vão afetar esse esôfago, como a acalasia, que é um distúrbio de motilidade, como se fosse uma motilidade, uma contração menor, devagar. Isso pode também estar relacionado um pouco com doenças neurológicas. Síndrome de Pulmeviso, que é uma carência de ferro e vitamina B1. A esofagite, que a gente já falou. Varizes de esôfago. As varizes de esôfago, elas são interessantes porque elas acontecem com muita frequência em pacientes que são alcoólatras, que fazem uso de bebida alcoólica de forma excessiva, principalmente aquelas bebidas destiladas, como eu falei. Então, essas bebidas, elas acabam afetando a veia porta, que a veia porta é aquela veia onde a veia portal que passa pelo fígado. Então, como ocorre uma alteração muitas vezes hepática, ocorre uma pressão e isso afeta o esôfago. E aí o esôfago começa a ter varizes. Qual o problema das varizes? É que eu posso ter hemorragia. E a hemorragia de trato superior, muitas vezes, é complicada e difícil de ser tratada. O paciente pode ir a óbito a depender da fragilidade da mucosa em decorrência desse processo. A gente pode ter a estenose cicatricial, causada por um produto químico no corpo estranho, que é o estreitamento desse esôfago. E esse estreitamento, por causa desses componentes tóxicos, deixou também uma cicatriz naquela região, o médico consegue identificar, e um tumor maligno. Pode também afetar esse esôfago, a passagem desse alimento. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e entendido um pouquinho sobre os cuidados dietoterápicos, principalmente no refluxo, que é a doença que mais afeta os pacientes, né? Se o paciente tiver uma esofagite na condição de hernia hiatal, eu posso também utilizar as mesmas recomendações para o refluxo. A única diferença é que na hernia hiatal, esse esfíncter, talvez, a depender, não se feche totalmente. Então, o paciente pode ter algum desconforto, mas o cuidado alimentar, ele vai ser fundamental para a melhora. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar lá nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês.